Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast pra você que nos escuta. Esse é mais um episódio do Qual é Podcast, trazendo mais uma terça-feira de bate-papo, conversa, trocação de ideias, às vezes informação e entretenimento. Hoje eu tô com dois participantes fixos que vocês já conhecem bem. Yuri Laranjeira. Fala, Yuri. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar aqui novamente. E Tamiri Silva. Tudo bem, Tamiri? Oi, gente, tudo bem? Nossa. Vocês? Tamiri, ela sempre fala, ela quer falar alguma coisa a mais, mas não sai, nunca sai. Né? Uma hora sai. Ó, quando a gente passar do episódio 100, eu acho que aí você consegue. E uma convidada que ela já participou de um episódio conosco sobre autoestima, autossexualização e outros autos. Fernanda Caroline, tudo bem, Fernanda? Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Pode não. Isso aí. Eu acho que tá bem baixo o seu áudio, hein? Deu uma... Pessoal, a gente vai falar de um assunto para muitas pessoas polêmico, para outras nem tanto, né? A gente vai falar sobre religião, que tem muita gente que... Isso aí, para mim, com certeza é um assunto que não se discute, né? Como as pessoas gostam de falar, porque é totalmente diferente da política, né? E de outros assuntos que são baseados em fatos. A nossa religião é baseada na fé, e fé não tem muita explicação. Mas a gente vai tentar discorrer aqui, pelo menos do nosso lado humano, né? Que como cada um encara isso, como cada um leva a vida dentro ou fora da religião. Vocês querem fazer uma introdução aí de quem é o quê? Qual a religião? Eu acho que aqui vai ser bem tendencioso a falar só de cristianismo, porque ninguém aqui é umbanda, né? Ou qualquer outra religião assim. Já frequentei, Bruno. Já, né? Frequentei, então, eu também, né? Quando criança, mas eu acho que eu posso acrescentar um pouco aí do que eu lembro. Yuri, hoje qual que é a sua religião? Você tem, não tem? Como é que é? Então, hoje eu me considero Eu gosto de falar que eu sou um simpatizante aí das ideias de Jesus Cristo, né? Não sigo nenhuma doutrina específica. O que eu tô falando aqui até é considerado heresia para a maioria das pessoas, tá? Exatamente. O que eu tô falando não leva em consideração. Eu tô falando o que eu vivencio hoje, né? Então como eu disse, gosto da filosofia cristã, acho interessante, mas eu não tenho ainda definido uma linha teológica que eu siga, né? Então, assim, se você me chamar para ir na igreja católica, eu vou. Se você me chamar para ir numa igreja evangélica, eu vou. Se você me chamar para ir num terreiro, eu vou. Eu gosto da religião por conta da sabedoria que ela tem, da filosofia que ela traz, dos ensinamentos que ela tem. Até porque as religiões, principalmente essas que eu citei, né, Umbanda, cristianismo, etc., são religiões muito antigas, né? São religiões milenares e que acumulam com elas um conhecimento muito grande. E para perceber isso, não precisa nem se acreditar em Deus, né? Se você lê um texto de qualquer uma dessas religiões aí, você vai perceber que dentro delas existe um grande acúmulo de conhecimento. Claro, como a gente vai falar aqui hoje, muitas pessoas não concordam com algumas posições das religiões, etc., mas é inegável a importância que as religiões tiveram para a formação da sociedade num contexto geral, né? Então eu acho importante ter esse conhecimento. Eu Yuri, como eu falei, tenho um apreço maior pelas ideias de Jesus Cristo, mas eu sou uma pessoa com uma mentalidade bem aberta, assim, eu já não faço mais essas distinções, assim. Acredito que se Deus existir, tá nas mãos dele de fazer o julgamento devido de cada ser, né? Não a mim, né? Eu sou só um indivíduo que está tentando de alguma forma, através desses ensinamentos das religiões, sei lá, de alguma forma aprender, né? Alguma coisa. Show de bola. Essa melhor definição é impossível. Vamos na sequência aqui, Fernanda. Eu já? Já vem no reteté, já. Não sei o que sou. Só sei que sou. Exatamente. Eu sou estrange.
cresci na igreja porque eu quis, não fui criada por ninguém, foi uma coisa minha. Óbvio que já tinha que frequentavam, então eu tinha essa porta, né? Eu tinha essa abertura através deles, mas era uma escolha minha desde pequena, desde muito criança. E acho que é mais ou menos um pouco do que o Yuri falou, né? As religiões, elas têm muito a acrescentar na história da sociedade. Então, quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais nisso e um pouco mais na diversidade disso, a gente começa a perceber várias outras coisas. A gente começa... o verdadeiro conhecereis a verdade vos libertará. E não sei, hoje eu acho só que não acredito em nada, desconfio de muita coisa. É isso aí. E Tami, quer fazer sua introdução aí, dizer um pouco da sua experiência? Hoje em dia eu acredito em Deus, tenho fé em Deus, mas também já passei por muitas religiões, assim, até já quando eu era criança, né? Eu fui batizada na igreja católica, né? Mas meus pais nunca foram de missa todo domingo, nunca tive isso. Eles eram mais pra religião evangélica, né? E aí, na Universal, no caso. E a gente ia muito quando eu era criança pra Universal. E até hoje, quando eu tô afim, eu vou. Então, quando eu tô afim de ir na missa, eu vou. Quando eu tô afim de ir na Universal, eu vou. Quando eu tô afim de estudar a Bíblia como testemunha de Jeová, eu estudo. Que nem eu faço toda semana também. E já fiz quando eu era criança. E aonde eu tô me sentindo bem, eu tô indo. E eu tenho muitas dúvidas também, muita curiosidade de saber como que é, né, cada religião. Então, atualmente mesmo, não me encontrei em nenhuma, não me senti bem 100% em alguma, assim, que eu considere, tipo, essa é a minha religião. Acredito que eu não tenha nenhuma religião e nem pretendo ter. Bom, muito bom. Assim, a gente entende, né, que muitas vezes por religião aquele como é que pode dizer? Aquele movimento que as pessoas procuram para se encaixar num lugar, né? Trazer um senso de união, um senso de pertencimento, né? Que muita gente não precisa, né? Para viver. Então, quando a gente... muitas vezes, né? Eu acho que até a maioria da sociedade, quando se vê num momento mais de solidão, entre aspas falando, quando não se acha nem dentro da família, às vezes acaba procurando até uma religião pra preencher aquele espaço, né? A minha experiência desde cedo também frequentei Umbanda, mas por influência 100% da minha mãe, da minha avó, que são da Umbanda, eram, né? Hoje nem pouco frequento qualquer religião, mas eram tinha muita fé, né, na religião, na Umbanda, e ia lá para as festas, comemorações, né? E minha mãe e minha avó, elas nunca deixaram de acreditar também em Deus, Jesus Cristo. Iam também na igreja católica, tá? Mas uma parada que eu sempre tive, e sempre foi claro, né? A aversão pela igreja evangélica. Minha família sempre teve. Eu nunca, assim, nunca entendi de fato o porquê. Talvez por experiência de outras pessoas que eram da igreja evangélica e elas não tinham, assim, não viam com bons olhos a atitude das pessoas, né? Porque muita gente que tá na igreja evangélica, a gente sabe que tem não é generalizando, tá, gente? Depois eu vou ser processado aqui ou ser cancelado, mas a gente sabe que muita gente gosta de julgar, né? Estando lá dentro, se acham santos e acabam julgando todo mundo que tá fora ou que não segue a religião deles, né? Então isso foi muito... o comportamento desse tipo de pessoa afastou muito minha mãe, minha avó, minha família, assim, desse tipo de religião. A religião protestante, né, no caso. Porque de vez em quando ia numa missa ainda, né? E também no final de semana ia lá
Eu ia via meu tio lá batendo um tambor lá na Umbanda e era assim, minha infância foi bem assim, né? A partir do momento eu me vi bem perdido, assim, da vida, de tudo, tava largado, como diz aquela música do Martinho da Vila que ele fala. Ixi, eu vou nem lembrar da letra, mas enfim, ele tava bem jogado lá, meio vagabundo na vida. E eu tava muito em contato com a Fernanda nessa época, que ela tava muito fora da igreja. E eu estava meio que conhecendo a igreja na época, né? Foi uma época assim, chega a ser até cômico, como eu começava a expor pontos, né? De dentro da igreja, quando eu comecei a frequentar uma igreja protestante, entender como é que funcionava e me identificar muito lá dentro, e a Fernanda querendo, tipo, mano, não vai, para, isso aí tá errado. Você não tá sabendo, você não sabe o que tá acontecendo por trás. Ela tinha toda, como é que eu posso falar, paranoica, velho, com a igreja. Ela tinha umas paranoias fortes mesmo. Assim, nem era assim, nem não, era assim. 50% do que ela me disse acabou se concretizando, e era verdade, né? Porque são coisas que a gente não enxerga quando você tá começando a frequentar uma religião. Mas metade era exagero dela também. Você lembra como eu tava nessa época? Lembra, Fernanda? Lembro, lógico que eu lembro. E eu acho que não foi nem muito sobre a igreja em si, ou sobre a religião em si, mas era sobre o que estava acontecendo com você que estava te fazendo ir para a igreja. Uhum. A motivação era meio distorcida. E você tava meio que se encantando, tipo, com tudo que tava acontecendo lá por uma motivação diferente. Eu sabia que aquilo não ia durar, porque aquilo não era o que tava no seu coração. Não que eu não tenha evoluído, né? Não, você evoluiu horrores, eu lembro. Encontrado conhecimento lá dentro, né? Então. Eu sou uma pessoa muito mais tolerante por causa até dessa época, né? Que eu era um cara totalmente intolerante, velho. Sobre isso eu também não posso falar nada, porque eu sei que muito da formação do meu caráter tem sim a ver com a religião. Não com a religião, com a igreja em si, mas tem muita coisa do que eu cresci aprendendo, sabe? Do que eu cresci. Sim. Talvez, mas isso, Fernanda, Desculpa, perdão. Isso talvez se assemelhe com o que o próprio Yuri falou, que hoje ele tem afeição pelos ensinamentos de Jesus e tal. Isso, com certeza, na época, forjou muito do meu caráter. Também me levou a sair disso, né? É justamente aquilo de conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, com certeza, fez parte do meu caráter. Desculpa aí. Sim, não, é isso mesmo. Na semana passada nós recebemos aqui um professor falando sobre a temática de direito natural, né? E aí no assunto a gente toca um pouco no lance da importância aí do processo histórico para formar o que é justo no Ocidente, o que é justo, o que é certo, o que é errado, né? E isso passa pela religião, não tem como. Então, assim, mesmo que as pessoas não acreditem em um ser superior, em um Deus, uma entidade, a filosofia e a influência que ela teve sobre a sociedade, ela moldou muito do que acontece. Então, por exemplo, a questão do roubo, não roubar, essa lei tem 5, 6 mil anos atrás, sabe? E a gente replica ela até os dias de hoje. Sei lá, e até hábitos e costumes, né? Então, a monogamia, por exemplo, foi até onde sei, foi os cristãos que implementaram e que colocaram isso como um valor moral, né? E aí no Ocidente a gente segue essa linha. Ora, isso é exatamente o que eu acredito quando a gente fala de religião. Embora eu não siga nenhuma religião e embora eu não tenha nenhum tipo de fé em nenhuma delas, eu entendo que a religião ela é algo que ela vem para doutrinar a sociedade de alguma forma. Porque se a gente for observar, dentro de cada religião, aquilo que você falou, né? Embora tenha um Deus, uma fé ou qualquer coisa, um ser superior, dentro de cada religião vai ter a sua variedade aí e tal. Eles vão ter os seus dogmas, eles vão ter a sua história, mas se a gente for observar,
todos os fundamentos, eles são basicamente iguais. As histórias, Exato. elas são muito parecidas. Se a gente pesquisa na Bíblia, ela vai ter uma história exatamente igual na mitologia grega, ela vai ter uma história exatamente igual na mitologia romana. E tudo isso é, como você falou mesmo, vem de muitos anos na sociedade, vem de toda uma filosofia. E aí ela vem para doutrinar os homens. Bom, é um ponto da religião. Aí, depois disso, a gente vem o ser humano, ele é um ser social. A gente tem a necessidade de pertencimento, a gente tem a necessidade de estar junto, e a gente também é um ser que raciocina. Então a gente vai precisar ter uma coisa além para a gente acreditar ou para a gente tentar entender aquilo que a gente não tem respostas. Exato. Que a gente não consegue entender. Daí eu percebo que a gente parte para religião, para igreja, para algum lugar assim, porque a gente vai querer pertencer. A nossa fé é semelhante. Então eu quero pertencer aqui, eu me sinto acolhido com você. A gente volta para aquilo que o Bruno falou. Às vezes eu não me encontro numa família, mas eu me encontro na religião e aquilo ali se torna minha família. Sim. Na verdade, no cristianismo, né? Seja ele em qual vertente for, a comunidade, ou seja, a igreja, é o local para acolher as pessoas, para acolher o faminto, para acolher a viúva, para acolher o órfão, para acolher o pecador, né? O bandido, o ladrão, o sei lá, enfim. É na comunidade que se acolhe essas pessoas, né? E o papel da religião, nesse caso, deveria ser de acolhimento, de tolerância, de respeito, e passar adiante os valores que Jesus, no caso do cristianismo, passar adiante os valores que Jesus Cristo deixou. Só que em muitos dos casos, o que acontece nessas religiões, principalmente agora, mais recente, é uma distorção desses princípios, e aí se começou a se inverter. Então começou a se apelar para dinheiro. As intenções das pessoas não é mais ir para a igreja para deixar de ser mentiroso, para deixar de comer a mulher do outro, de sei lá, fazer um monte de bobagem, de roubar. Então a igreja se tornou um lugar para você ficar rico, para você ficar famoso, para você angariar votos para a sua próxima eleição. Então ela virou uma ferramenta que no princípio tinha a ideia de acolher as pessoas, agora ela tem a ideia de promover os indivíduos, né? Não sei se vocês concordam com isso. Foi claro. As igrejas, grandes negócios. Exatamente. Em paralelo ao que o Yuri falou, eu comecei a frequentar a igreja, que não vem nem ao caso de dizer agora X de igreja que era, e era uma vertente ali da Igreja Batista, né? Então a gente tinha cultos, né? Essas coisas era uma igreja pequena e familiar, né? Então eu via um trabalho organizado a fim de melhorar a comunidade onde aquela igreja estava inserida, né? Então eu via muitos valores reais ali dentro daquela igreja. Então participava do jeito que eu podia, né? Contribuía com o máximo de tempo que eu podia. Se eu não estava trabalhando, eu estava na igreja fazendo alguma coisa. Se eu não estava na igreja, eu estava no telefone com a Fernanda, fofocando. E por aí, da igreja. E aí a gente tinha... Eu passava muito tempo lá e cedi muito do meu tempo, e assim, até desprendimento de dinheiro e tal, com o intuito de ajudar e ver aquela comunidade crescer, e ver a igreja fazer um trabalho que estava sendo feito até então, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente não tem todo o big picture, né? A gente não vê tudo que está acontecendo, a gente não olha ali atrás do púlpito, né? Ali atrás, o que acontece ali atrás, né? Então, como eu fui convidado para frequentar a igreja por alguém do alto escalão, entre aspas aqui, alto escalão da igreja, eu fui muito, assim, eu tava sempre nas rodinhas altas, né? Que o pessoal sempre tem aquelas divisões, né? O pessoal que é o mais outsider, os mais excluidinho, tem a galera que tem a turma das velhas, a turma do não sei, assim, a igreja, ela tá sempre dentro, né? Da igreja ainda tem uma sociedade ali dentro também. Sim. Com uns no comando e outros uma cadeia, né? E eu tava sempre, né, ali em cima no topo do bolinho, né? E depois de um certo
momentos, você começa a entender o comportamento de cada um, e você vê que ali dentro já as pessoas que deveriam ser mais libertas de soberba, de inveja, desses valores que a gente, desses falta de valores, né? São as pessoas que estão ali mais preocupadas com a imagem, preocupadas com as pessoas, e não com o que ela é de verdade. O que as pessoas vão falar se me ver fazendo ou falando com tal pessoa? O que as pessoas vão achar se eu tiver, sei lá, sabe? O mais preocupado com o que as pessoas vão pensar do que ela é de fato. Entendeu? Sem dúvida. Mais preocupado com a casca, com o que Então, a partir do momento que eu vi que lá, principalmente lá em cima, né? Essas pessoas estavam preocupadas com outras coisas que não de fato o andar da carruagem, que era ajudar a comunidade e transformar as pessoas que estavam ali dentro para ouvir elas, né, começou a desandar. E no passo que isso foi desandando, eu fui me afastando até a hora que eu parei de frequentar, entendeu? Mas eu via como ela foi alavancando, né, de uma comunidade bem pequenininha, fechada, passando para um salão maior, recebendo mais pessoas, e parece que isso foi meio que desandando. As pessoas começaram a se achar celebridades, né, e não mais o pastor, não mais o diaconisa, o diácono, como é que eles chamam e tal. E esses cargos, entre aspas, dentro da igreja, foi começar a subir na cabeça das pessoas, entendeu? Então isso foi... do que o Yuri falou, né? Uhum. As pessoas usam a igreja para se promover. Então, e aí começou uma autopromoção dentro da igreja. Como se, a partir do momento que eu faltei em alguns cultos, sei lá, e aí eu voltava depois de um tempo, já não podia nem ficar, não, você tem que sentar ali pra trás ali e tal, que você tá meio deslocado. É que nas religiões, dentro do cristianismo, lógico, isso é óbvio, vai ter uma espécie de clero, né? Vai ter um grupo que é o pastor, os bispos, os auxiliares lá, que vão cuidar da igreja, né? Então, nesse processo de cuidar das pessoas, então envolve conversar com elas, ver como que tá a conduta dela perante a sociedade, né? Tipo, de alguma forma tentar auxiliar essas pessoas para que elas progridam na fé. Só que muitas das vezes essa linha é uma linha muito tênue, né? Porque se você não souber fazer esse trabalho, você acaba fazendo com que as pessoas fiquem, sei lá, até mesmo chateadas, né? Até que você falou, aí eu deixei de ir num culto, o cara me colocou pra sentar lá no último banco, já não tava mais dando uma atenção devida. Então, essas coisas são muito complicadas, e normalmente são essas coisas que afastam as pessoas, não só do cristianismo, mas acho que de diversas religiões. Como você citou, Bruno, quando eu era criança, eu também frequentei Umbanda com meu pai, né? Então, assim, no terreiro tinha pessoas que frequentavam assiduamente, tinha pessoas que iam de vez em quando, e eu cheguei a presenciar, por exemplo, a mãe de santo conversando com meu pai, que era um cara que frequentava, e falava pro meu pai assim, o senhor tem que ser mais assíduo, tem que frequentar, tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo, você tá deixando, sei lá, a sua entidade fazer aquilo outro. Então, assim, dando conselhos, que é o papel dos mestres, né, dos líderes espirituais, né? Só que, como eu te falei, isso acontece em todos os lugares, só que se isso não é feito de uma forma correta, isso acaba afastando as pessoas, entende? E aí então com isso, o que eu vejo muito acontecer, e isso aconteceu também comigo, de eu olhar assim, dentro de onde eu estava frequentando, olhar e falar, essas pessoas não estão fazendo errado, não pode fazer dessa forma, tem que falar dessa forma, ou não achei justo, ou não achei certo o modo como fui tratado, entendeu? Eu já fui, por exemplo, já chegaram a ter conversas sérias comigo, não tete a tete, chegar em mim e falar, Yuri, vem cá, vamos conversar, senta aqui. Eu sou uma pessoa que prezo muito por isso. Para mim, conversa séria não se faz por telefone nem por WhatsApp. Para mim, você tem que sentar com o cara, olhar na cara dele, você sentir a pessoa, a vibração da pessoa e ver se aquilo faz sentido. E aconteceu comigo, por exemplo, da pessoa vir conversar comigo via WhatsApp, sabe? Vem me questionar, falei, não, cara, por WhatsApp eu não converso. Se quiser a pessoa, mas não dá, que o tempo tá correndo. Não, velho, então, para mim não dá.
Isso já me deixou chateado, porque pra mim isso não funciona, cara. Ainda mais uma coisa séria como é religião. Religião não é brincadeira. Se você quer cuidar de pessoas, se você tem a ideia de cuidar de uma comunidade, você tem que estar disposto a pagar o preço que é esse. É estar presente, é conversar tete a tete e etc. Então, como eu citei, o que afasta a maioria das pessoas, eu acho que é isso, é esses comportamentos estranhos que acontecem, não só também na liderança, mas às vezes fofoca dentro da igreja, que isso também é comum, né? Isso é muito comum, fofoca, falando da vida do outro, viu o outro no boteco, viu o outro na rod, viu tomando um chopp. Viu o Yuri tomando triplo malte. Trocando tipo malte, a mina foi pra praia, postou uma foto com o fio trincando, o outro foi lá e falou pro pastor, o pastor já não gostou. Essas coisas aí, entendeu? E aí isso aí o cara fica irritado, fala, puta, mano. Muita picuinha. Muita patifaria. E aí as pessoas enchem o saco e falam, todo mundo dormir, tô saindo fora, entendeu? Mas isso basicamente pode acontecer em todas as religiões. O que eu enxergo é que... Exatamente, qualquer religião acontece. O que eu enxergo que talvez a diferença, como o que mais está em pauta é o cristianismo, eu acho que existe um certo extremismo no cristianismo, em todos os aspectos. Eu enxergo muito, até acho que isso vai incluir um pouco do que todo mundo falou. Existem muitas pessoas que elas vão para a igreja porque elas precisam muito da bênção de Deus para alguma coisa X. Então elas vão buscando aquilo. Elas não vão buscando a Deus, ou elas não vão buscando, sei lá, ser um ser humano melhor na sociedade. Essa religião eu me identifico com o que eles pregam, com o que eles acreditam, com essa doutrina, e isso vai me tornar um ser humano melhor. E existem muitas pessoas que elas vão para a igreja porque elas têm medo do que vai acontecer no pós-vida. Porra, eu vou morrer, e aí, o que acontece? Vou pro inferno, vou pro céu, então é melhor eu ir pra igreja porque a igreja me fala que eu vou pro céu. Então eu vou pro céu, beleza. Aí quando você chega na igreja, você se depara com um conjunto ali de dogmas, um conjunto de doutrinas, que querendo ou não, é um pouco extremo, é um pouco 880. A Bíblia tá ali e Jesus tá falando, quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga, tome sua cruz, parça, não tem outro rolê, entendeu? E hoje em dia, sei lá, pra mim, eu cresci na igreja, foi uma escolha minha, então era uma coisa que eu gostava, eu lia muito a Bíblia e não era porque o pastor mandava, eu orava muito e não era porque o pastor mandava, eu era ativa pra caramba e não era porque ninguém mandava, era porque era algo que eu acreditava e que era algo que eu queria fazer. Ler muito a Bíblia e, sei lá, buscar muito isso, me fez questionar muitas coisas. E questionar algumas coisas que eu não tinha resposta. E aí tinha nego que falava, não, Fernanda é polêmica. E aí, tipo, mano, e daí que eu sou polêmica? Responde minha pergunta, caralho. E, tipo, muita gente não conseguia. Eu tive muitas perguntas que não tinham respostas e que eu tive que buscar em outras coisas e de outras formas. Então isso já foi um ponto. E aí o que acontece? Dentro disso, tendo essa seriedade, tendo esse extremismo de conjunto de coisas que você tem que seguir, as pessoas esquecem que se você tá lá porque você tem medo do inferno, por exemplo, vamos dizer assim, você tá buscando a sua salvação. E, mano, é você quem vai pro inferno, não é o outro maluco. Então, se o outro maluco tá fazendo merda, problema dele, entendeu? A salvação é individual, então você devia estar fazendo o seu corre. Mas o que acontece? Dentro da igreja, a gente vai acabar só olhando pro outro e esquecendo de olhar pra gente. Principalmente por conta disso que vocês falaram. Vai ter um cuidado com a comunidade, vai ter um cuidado com a pessoa. E aí, pra eu cuidar de você, pra eu saber de você, pra eu falar, e aí, como que você tá e tal, eu não posso estar... Tá zoado, né? Dizer assim, exato. Não posso estar zoado. Eu não posso estar caguetado, né? Isso é um negócio que é como ser humano, independente de religião, independente de qualquer coisa, a gente nunca pode cobrar aquilo que a gente não oferece. A gente nunca pode, sei lá, querer que o outro te dê uma coisa que você não é capaz de dar pra ele também, sabe? Então, querendo ou não, na igreja, ao invés de todo mundo se ver como espelho, existe muito a deturpação do cristão, porque o significado da palavra cristão é pequeno Cristo. E aí a única coisa que você deveria fazer como cristão é pensar como Jesus agiria.
e agir como Jesus agiria. E dane-se todo o resto, entendeu? Porque era isso que Jesus fazia. Ele não estava preocupado com o resto. Ele ia lá e fazia o que ele tinha que fazer. Como filho de Deus, porque ele era o filho de Deus. Cumpria a missão dele como ele tinha que cumprir. Se é isso que você acredita, faz sua parte, não julga o outro. Mas esse extremismo faz com que a gente julgue muito o outro. Esse cuidado faz com que o outro julgue muito a gente. Eu saí da igreja simplesmente por conta disso, porque aquilo já não estava mais no meu coração. Eu comecei a questionar demais, os meus questionamentos começaram a não ser respondidos. Outras coisas começaram a responder esses questionamentos que não eram aquela religião, que não era aquilo que eu estava buscando há muito tempo. Buscando dentro de conhecimento, quero dizer. Mas olhar para as pessoas e ver que tinha um monte de gente ali que sabia que aquilo era o que eu acreditava e aquilo era o que eu entendi, e via que tem um monte de gente ali que estava ali só porque tinha medo do inferno ou porque queria ficar rico, como o Yuri falou, ou se promover de alguma forma, ou coisas do tipo, é um negócio que, querendo ou não, também vai te desmotivar. É verdade. Uma das coisas, um dos pontos altos aí da minha indignação, né, pra escolher sair, parar mesmo, é a segregação com pessoas que não são da mesma religião, né? Eles gostam de falar nós e eles. Esse é um ponto, Bruno. Isso é horrível, ponto que você tocou é muito interessante, porque isso acontece em todas as religiões. Porque a partir do momento que você escolhe uma doutrina religiosa, ela acha que ela é a verdade. Uhum. Ela é o caminho e a verdade. Então, qualquer coisa que não for ela é mentira. E isso que você acabou de me dizer também me traz um conflito muito grande. Porque eu não consigo, racionalmente, tá? Eu não consigo, e até de forma emocional, assim, eu não consigo ver pessoas, por exemplo, que estão na Igreja Católica, como eu conheço várias pessoas, e que são pessoas maravilhosas, que são grandes pessoas que para mim são um exemplo, e olhar para ela, e aí, porque ela é católica, aí sei lá, eu tive um conhecimento maior na linha protestante, e dizer assim, não, os católicos estão condenados porque eles praticam isso, isso e isso. Sim. Ou, não, o pessoal da Umbanda está condenado porque eles praticam isso, isso e isso. E assim a gente pode estender para as demais religiões, né? Então, esse negócio de você ser a verdade, eu acho que isso traz um peso muito grande. E quando eu tive o contato com a história da igreja, eu inclusive comprei um livro sobre isso, a história no caso da história do cristianismo. O cristianismo, ele é uma das religiões que mais matou gente na história, que mais segregou na história, que mais causou guerras na história. E tudo isso em nome de Deus. Sempre foi em nome da verdade, da paz, do bem da humanidade. Então uma coisa que eu comecei a perceber é que toda vez que alguém toma a rédea de uma coisa, dizendo que ele vai fazer o bem para todo mundo, que ele vai salvar o mundo, que ele vai fazer alguma coisa, termina em tragédia. Isso tanto no campo da religião quanto no campo da política. Isso sempre acontece. É batata. É um cara levantar a mão falando, eu sei o que é bom para todo mundo, eu vou começar a pôr em prática aqui, vocês vão ver se não vai tudo andar para frente. Aí começa a chacina, a barbárie, a segregação, matando, não sei o quê. Então, isso me incomoda grandemente. Eu prefiro, aí é uma escolha pessoal, e eu sei que o que eu tô falando aqui, se qualquer pessoa que é cristã vai ouvir eu falar isso aqui, vai falar, você tá falando bobagem, isso é heresia, né? Mas eu prefiro muito mais agir da forma como eu ajo hoje, deixar que depois o Cristo me julgue, do que agir dessa forma, cara. Eu não consigo fazer isso. Não é de mim, não é da minha personalidade. Também. Eu já agi dessa forma. Já pensei assim, não, acho que eu tô certo, a minha religião é a verdadeira, eu tô certão, aqui tá tudo certo, e tá todo mundo errado, só eu que sei a verdade. Mas depois, refletindo um pouco como você fez, Bruno, eu falei, não, isso não faz sentido não, cara. Por que eu tô certo e ele tá errado? Por que o cristão tá certo e o judeu tá errado? Por que o cristão tá certo e o muçulmano tá errado? Como é que eu consigo, racionalmente, como que eu provo isso? Eu não tenho como provar isso pra ninguém. É uma questão só apenas de... Não tem como, é só uma questão de fé. Nenhum argumento que eu use, eu posso dizer pra você, olha, o Deus que eu sigo é o verdadeiro e o seu é falso. Isso não faz nem sentido, isso aí, um negócio desse. Por que o meu é o verdadeiro e o seu é o falso? E por que não é o contrário? Sem contar Essa é uma também pergunta. que a gente está em constante mutação, a gente está em constante evolução da mente, a gente muda de ideia, a gente muda de pensamento, e aí se a gente for levar
de novo para a questão de que a gente pode buscar conforto na religião, conforto na fé. Aí hoje é aquilo que você falou, você está na igreja e você está acreditando naquilo e aquilo faz sentido. De repente você começa a estudar aquilo e você fala, não, peraí, isso aqui pode não estar muito correto. E aí você se encontra em outra religião e você fala, nossa, é isso. Sei lá, para mim a religião ela é uma grande praça de alimentação, sabe? Tem um montão de lugares para você se alimentar. Um montão. Vai ter Habib's, vai ter McDonald's, vai ter Burger King, vai ter... Você gosta de hambúrguer? Vai ter uma variedade de hambúrguer. Você gosta de comida caseira? Vai ter uma variedade de comida caseira. E aí você pode ir se alimentando onde você acha melhor. De repente, você começa a mudar e você fala, caramba, virei vegano. E aí vai ter um lugar lá na praça de alimentação que você vai continuar conseguindo se alimentar. Então eu acho que é muito mais extremista ainda a gente falar de que tal religião é correta, e amanhã ela pode não fazer mais sentido nenhum pra mim. Exatamente. E aí? Exatamente. E tudo mais, você imagina a seguinte situação, cara. Uma pessoa que nasce numa localidade que nunca teve contato com essas religiões que a gente conhece aqui, de repente deve ter várias religiões espalhadas aí que a gente nunca nem viu, sabe? Que a gente nem teve contato. E provavelmente a pessoa que pratica essa religião nesse lugar, ela acredita que aquilo que ela pratica é a verdade, é o certo, é o Deus dela que é o correto, que aquilo que ela faz é positivo. Agora, é como o processo que foi feito, né? Aqueles processos de colonização, né? Que as pessoas vinham e colonizavam as localidades e impunham a sua fé à força, sabe? Isso não tá correto, eu não acho isso justo. E até os termos, como eu falei, eles gostam de falar nós e eles, né? Às vezes o jeito como a pessoa falava, conotação, parecia que eles estavam falando de algum inimigo, velho. Exatamente. Uma pessoa que que eu desprezo e que eu quero ver morto porque ele é meu inimigo. E aí quando você entra nesse campo, todo mundo que eles estavam falando lá que não era da religião. Eu tô falando isso da minha própria família, porque eu era o único protestante na época que tava dentro da minha casa. Então o certo seria chegar em casa e decepar todo mundo. Acabou. Então, a religião certa é a minha, vocês têm que morrer, entendeu? Pois é, e se você for ver, só de falar de cristianismo, você tem católicos, ortodoxos, presbiterianos, luteranos, batistas, putz, mano, sei lá, cara, tem uma infinidade de vertentes, testemunha de Jeová, tem uma todos eles são cristãos. Tem hamburgueria pra caramba. Exatamente, né? todos eles, se você perguntar, eles vão dizer assim, eu sou cristão. Tem a quadrangular, tem um monte de igreja. Todos são cristãos, mas cada uma dessas vertentes tem uma forma de entender o mistério da fé e de explicar aquele fenômeno. Entende? Sem contar que agora, a Bíblia tem 1.500 interpretações, né? É um livro antigo pra caramba que continua sendo estudado e continua fazendo sentido. E a gente vê um versículo hoje. Vou fazer a tradução do Fagundes. Então, assim, você tem, sei lá, vamos por aí, 10 opções, cara. 10 opções e todas dizem ser a verdade. Como é que faz? Aí você pode falar assim, não, aí você vai estudar as 10 ou ver as possibilidades e vai ver qual que você mais se identifica. É isso que você vai ter que fazer. Porque no fim das contas, você não vai chegar a uma resolução exata como um cálculo matemático. Você vai chegar numa opção. Falou, essa é a que eu mais me identifico, mas ainda assim, dúvidas eu terei. Só que eu também acredito que um processo, para mim, de maturidade é também saber lidar com as dúvidas, saber lidar com as incertezas. Porque a vida é isso, né? A vida é cheia de incertezas. Você tem certeza só do que vai morrer. De resto, é só barbárie que acontece. Você vai tomando um monte de pancada na cabeça e vai aprendendo a lidar com isso. Então, assim, na fé não é diferente. Dúvidas vão surgir e você vai ter que saber lidar com elas. Eu já tentei partir para uma linha até mais radical, de racionalismo puro, de tentar negar todo tipo de coisa que fosse metafísica e etc. Mas para mim não funciona, cara. Não funcionou. Eu sou uma pessoa que eu tenho esse desejo do espiritual, do contato com o inexplicável, sabe? Eu já tentei, já li livros, já vi documentários, já vi coisas, mas eu tenho esse, vamos dizer, essa necessidade espiritual. Eu acho também, nessa linha, eu acho que seria até arrogância pra gente de ser que só o que eu tô vendo é o que
né? Sem dúvida. É só o que eu consigo tocar. Eu sei que o ar tá ali porque eu tô respirando, entendeu? Mas quem tem tá muita certo, gente... eu prefiro deixar pro dia do juízo. E aí nós vamos Exato. saber quem tá certo. É. Enquanto isso, mano, cada um cuida do seu aí, faz seu corre e não enche o saco de ninguém. Vive cada um na sua, mano. Faz o melhor aí que você puder dentro da sua crença. Você evita a patifaria e vive desse jeito, com um monte de dúvida na cabeça, sem saber ao certo pra onde você tá indo. É isso. A vida não tem sentido nenhum. As religiões tentam de alguma forma dar algum sentido. É isso que elas tentam. Elas tentam de alguma forma dar algum sentido, mas elas não dão todo o sentido. Tem gente que busca sentido na família, outros buscam sentido na religião, outros buscam no trabalho, na droga, no álcool, no, sei lá, no sexo, nos prazeres da vida, né? Então, cada um vai tentar dar um sentido, mas sentido é o que a gente está buscando todo o tempo, né? Porque se você raciocina, né? Como nós somos animais racionais, se você raciocina, você olha para o mundo e fala, o mundo não tem sentido nenhum. Eu vou nascer num mundo, vou construir um monte de coisa, vou deixar amor, fica tudo para trás. Sei lá, amanhã eu posso levantar, amanhã eu não posso, de repente amanhã eu posso ficar doente, sei lá, pode acontecer tanta coisa. E a gente fez aqui vários paralelos, né? E cada um na sua congregação, que na onde foi, mas a gente sempre, o que eu percebi, né? E todos aqui tivemos experiências frustradas por uma pessoa, né? Não por pessoas. Assim, eu não não vou, por Deus. Não por Deus, não Jesus Cristo, não Oxalá, a igreja. Então, foram pessoas que trouxeram, né, essa perspectiva diferente para o nosso meio, e você acaba junto com um conjunto de fatores leva você a seguir ou não, ou deixar de seguir a religião, né? No caso, eu parar de ir por causa de esses fatores que eu enumerei para vocês, entendeu? Então isso que a gente fica, eu acho que mais pessoas como a gente gosta de pensar um pouco mais, gosta de estudar um pouco mais, trazer um pouco dos ensinamentos de fato para a vida, você vai parar e vai pensar, você não preciso disso aqui, entendeu? Eu não preciso de alguém aqui falando toda hora que eu tenho que fazer, ou falar que eu tenho que parar de escutar Sandy Júnior porque é do diabo. Isso aí não vai agregar em nada a minha vida, entendeu? Pode crer, mano. Então eu vou, de alguma forma, né, transformar aquelas palavras que a gente lê na Bíblia, seja lá qual a Bíblia, qual a versão que você está lendo, e você trazer aquilo de uma forma prática para você, é muito mais fácil você ir lá, pedir para alguém traduzir para você, que é o que as pessoas fazem, né? Você vão para a igreja para que alguém traduza o conhecimento da Bíblia para você, e você fica lá meio que só recebendo ali e tal. Assim, nada contra quem faz isso. Inclusive o objetivo da igreja, né? Traduzir esse conhecimento milenar para as pessoas de comum entendimento que não tem uma... Sim. Não tem uma gana por buscar esse conhecimento, né? Eles só estão lá para receber de alguma forma mastigado, né? Sim. Sim, é verdade. E inclusive isso que você está falando, boa parte na igreja católica, por exemplo, aquelas imagens que tem dentro da igreja, aquelas esculturas, todas aquelas pinturas que tem nas paredes, elas, quando elas foram pensadas na época, elas eram pensadas justamente para poder ensinar os analfabetos. Esse era o intuito. Depois virou aquele negócio de adorar imagem e tal, mas no princípio era assim, a maioria das pessoas da população do mundo era analfabeta, ninguém sabia ler e escrever. Quem tinha o conhecimento era a elite, né? Então como que a igreja ia de alguma forma exemplificar como Jesus morreu? Você faz uma cruz, pendura lá e mostra, pinta lá com sangue e fala, olha lá, foi desse jeito que a história aconteceu. Aí como é que foi que aconteceu o dilúvio? Então, aí você entrava numa igreja, você via aquele negócio gigante, com Cristo lá na frente, os apóstolos pendurados nas colunas. Aquilo era uma forma de contar a história para as pessoas que não tinham conhecimento acadêmico, entende? Então, isso que você falou é verdade. Passar o conhecimento também gera puta de um trabalho, né? Por exemplo, você citou as imagens, né, que são idolatradas e tudo. E na Bíblia diz que as imagens não podem ser idolatradas, não com essa palavra, né, mas dizem em algum momento lá. Sim. Que não podemos idolatrar imagens. E no católico, na igreja católica, o que mais eles fazem, né? Então, só que aí é que tá o ponto.
Se você for estudar a história da igreja, as imagens não eram para ser idolatradas. Aquilo era uma forma, como mas eu falei, acabou virando. Exatamente. Acabou virando para ser idolatradas. Aí, Sim. como, tipo, se for, né, pra parar pra pensar, tá errado. Então, o pessoal tá fazendo tudo errado na Igreja Católica. Então, porque o pessoal idolatra aí beleza, a imagem. aí você faz uma leitura e fala assim, não, toma na Igreja Católica, todo mundo tá fazendo besteira, certo? Aí os católicos vão ler do jeito deles, vão falar, não, quem tá fazendo besteira são os protestantes, eles estão fazendo a besteira. Aí você vai ficar nisso aí, um acusando o outro que tá fazendo besteira. Só que, e aí? E como é que essa conversa vai findar? Não vai findar, porque cada um vai defender a sua posição. É igual política, entende? E também tem muito disso também, de as pessoas se identificarem não só com religião, mas com o líder, né? O pastor, Sim. o padre. Eu mesmo acho a Igreja Católica, em termos estéticos, eu acho ela a mais bonita de todas as igrejas. Em termos de estética. De você entrar numa igreja, você entrar dentro de uma igreja e olhar um prédio e ver a arquitetura, ver as pinturas, ver tudo que tem lá dentro, pra mim é a mais bela. A roupa dos padres, dos monges, eu acho lindo aquilo. Agora... Porra, gente, é a Igreja dos Mormons, mano. Então, eu acho lindo aquilo. Eu acho bonito o prédio. A Igreja dos Mormons é muito louca, cara. As igrejas não conheço. Agora eu já tive a oportunidade, como o Bruno citou, de ir na Umbanda. Eu acho a vestimenta utilizada ali lindo. Os colares, todo aquele processo, as músicas, aquilo me encanta, sabe? Eu acho belo, eu acho bonito. Então, mas isso é uma coisa pessoal minha. É uma coisa que também me cativa na religião, a parte cultural da religião, entendeu? Agora, se você olhar só pelo âmbito, tá certo, tá errado, aí eu não sei, aí talvez você não vai apreciar, você vai deixar de apreciar muita coisa legal que as religiões têm para te mostrar, não só as que nós citamos aqui, mas outras possibilidades, né? E querendo ou não, é uma discussão que não finda também, justamente por conta disso. Porque as pessoas elas vão ter tendência a se fechar e defender a opinião delas. Se torna uma discussão e não um debate. Porque no debate, normalmente, você mostra as suas ideias e você escuta a ideia do outro. Exato. E aí, ao escutar a ideia do outro, de mente aberta ou fechada, de alguma forma você está ouvindo aquilo, você está entendendo o que ele está falando. E aí, assim, a discussão sobre religiões, normalmente, ela vai acontecer numa situação em que eu só quero defender a minha posição e você só quer defender a sua. Então a gente vai brigar, a gente não vai tipo, não, olha, eu tô te falando que aqui na Bíblia diz tal coisa e é por isso que eu acredito nisso. E aí você vai falar, não, mas aqui eu tô te falando que aqui no livro que eu sigo diz tal coisa e é por isso que eu acredito nisso, e faz sentido assim, assim, assim. Você vai falar, porra, realmente faz sentido o que ele tá falando e tal. Então isso é uma coisa que mudaria, mas eu vejo que talvez isso é uma coisa que cabe mais à nossa geração, porque a gente tem um pouco mais essa mentalidade aberta, a gente tem um pouco mais de curiosidade sobre as coisas, a gente também tem mais ferramentas para pesquisar as coisas, sabe? Tipo, poxa, tenho curiosidade de saber de onde vem tal religião, ou de o que significa tal símbolo, o que é tal coisa. E aí você pode fazer isso, você pode pesquisar mais. Então, eu acho que isso hoje vem mudando e vem se rompendo por conta disso. Por conta dessa curiosidade nossa e por conta da mudança da nossa mente. Mas eu acho que ainda existe muito fanatismo, as pessoas ainda se fecham muito. Eu conheço pessoas que hoje são ateus justamente por aquilo que a gente falou no início. Por ler a Bíblia e falar, caramba, mano, Deus não é assim tão bonzinho, porque qualquer coisa ele tava mandando matar todo mundo. Mete um dilúvio, acaba com Sodoma e Gomorra, sabe? Mata meu filho lá pra salvar a humanidade. As religiões, todas elas, no fim das contas, elas têm um sistema de moral dentro, né? Tem todo um processo. Então não é tão simples, é bem complexo o negócio. E também não tem a questão da interpretação de texto também? Então, como a gente citou, só no cristianismo você tem os luteranos, os presbiterianos, a Testemunha de Jeová, a Adventista do Sétimo Dia, Quadrangular. Bom, eu posso ficar citando diversos nomes. E todos eles têm uma interpretação diferente do texto. Sim. Por isso que eles não estão transmitindo isso para a comunidade da forma que eles entenderam.
Exatamente. Da forma Então, que eles entenderam, e também cada um tem uma Bíblia diferente, né? Não tem uma Bíblia diferente, mas ela é praticamente a mesma coisa. Mas o entendimento a respeito do Cristo e dos ensinos ali, eles vão mudar. Então, por exemplo, uns acreditam na predestinação, ou seja, que Deus já predestinou as pessoas que serão salvas ou não. Outras vertentes já não acreditam nisso. Existem, por exemplo, as testemunhas de Jeová que não acreditam que Jesus Cristo é Deus, que na verdade ele é filho de Deus, ele é uma criatura. Para eles não existe trindade. Então, a partir daí já mudou tudo. Já não é a mesma coisa, eles já pensam diferente, né? Por exemplo, você tem dentro de todos... Porque isso é uma dúvida interessante, né? Porque pensa... mas se todos eles são cristãos, ou se dizem cristãos, por que eles então não formam uma igreja única? Onde todos praticam a mesma coisa? Porque no fim das contas, até mesmo dentro da religião, existem divergências a respeito de certos temas, entende? E isso é natural, isso é normal, isso é bom, isso é positivo, né? Agora, também tem aquele lance da aposta Pascal, né, que fala, né? É melhor que o Pascal fez uma avaliação assim. É melhor acreditar ou não acreditar? E aí ele faz a avaliação da seguinte forma: se eu não acreditar, sei lá, se eu não acreditar e Deus existir, eu tô condenado ao, né, supostamente ao inferno de fogo. Agora, se eu acreditar, ou pelo menos tentar fazer alguma coisa, e for algo que Deus aprove, e ele existir, eu corro o risco de ser salvo, né? Quer dizer, eu tenho a oportunidade, corro o risco não, né? Tenho a oportunidade de ser salvo. Então, nesse caso, numa linha racional, é melhor você apostar na existência do que apostar contra, né? Não sei. Porque se ele existir... Então, eu tô aqui me perguntando, sei lá. Não sei. Porque se Deus... Porque assim, é simples, ó. Se Deus de fato existe e se você nega ele, depois você vai ser jogado no inferno, certo? Agora, se ele não existir e você aposta nele... Agora, se ele não existir e você apostou nele, o máximo que vai acontecer é você morrer e nada vai acontecer. Só isso. Agora, se ele existir, você tá ferrado. Entendeu? Pensando por esse lado. O problema é esse sim. Então, o problema então é assim, o Pascal ele pensou nisso. Ele falou, bom, então é melhor acreditar. Sim, bom, mesmo que ele não exista, na pior das hipóteses, eu só vou morrer aí e vai ficar tudo pra trás mesmo. Agora, se ele existir, ferrou. Agora, lembra aquele vídeo, esse é bom, tenho certeza que todo mundo aqui viu, o vídeo chamado Deus do Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Esse é o melhor exemplo, né? Então, aquele é fantástico. Esse eu não vi. Então, eu vou explicar rapidinho também. Uma moça aparece assim num fundo branco, né? No fundo infinito branco. É a Clarice. Como é que é o nome? Clarice Falcão. É bem antigo esse vídeo, quase no começo do Porta dos Fundos. Aí ela aparece assim, tudo branco e tal. Aí aparece o Rafael Infante todo de barro, com um monte de barro no corpo, assim, uns penduracalhos assim no pescoço, no pulso. Aí ela fala, onde eu tô? Ele falou assim, você morreu. Ela, desencarnou, morreu. Aí ela, cara, tipo, ela ia falar palavrão, ela fala, cara, assim, e você é quem é? Eu sou Deus, tal. E ela, entendi, tal, mas e aí, eu vou pra onde? Você vai pro inferno, né? Ela, mas como assim? Eu fiz todas as minhas, né? Eu dei dinheiro pros pobres, não sei o que lá. Aí ele fala, otária, sabe qual que é o Deus correto? O Deus da tribo da Polinésia lá, um Deus que ninguém sabe que existe, tá ligado? E ela falou, mas como as pessoas, né, vão saber? Eu falo assim, meu povo é um povo meio que de tribo, né? Então um dia vai chegar em todo mundo. Ele fala assim, né? E agora, né? Aí ele faz uma zoeira lá e tal. E aí a discussão é essa, né? E se o Deus certo não é o seu Deus, entendeu? Exatamente. Mas isso só é possível refletir assim, da forma como nós estamos fazendo. Aberto, sem você ter um pensamento fechado. Você tem que refletir. Essas reflexões talvez vão te fazer, muitas vezes, até começar a questionar até a sua própria fé. Isso é fato. Isso é fato. Mas isso aí vem também porque, querendo ou não, o ser humano, por ser racional, ele precisa acreditar em alguma coisa. Se a gente for observar, até mesmo o ateu, ele acredita que Deus não existe. Então a gente acredita em alguma coisa. Em alguma coisa você tem que acreditar.
De alguma forma, querendo ou não, por exemplo, eu não acredito em nada, mas no final das contas, eu em acho algum que- momento de fé, eu acredito em alguma coisa. Eu acho que o posicionamento mais adequado seria o posicionamento agnóstico, né? Aquele que não afirma então, nem que existe, nem que não existe, porque de fato, cientificamente, nós não temos como provar nenhum nem outro. Você não consegue Então colocar a Deus posição, no tubo de a ensaio. posição mais correta seria falar, ó, eu não sei, eu não tenho resposta para ele, né? Essa é a posição mais correta. Falar, ó, eu não E sei. aí, dentro do agnosticismo, existe uma vertente, que é o que eu acredito mais, que ela deixa uma hipótese muito aberta. Bom, não acredito porque, né, tenho essas provas aqui, ou acredito porque tem essas provas aqui, mas essa hipótese aberta pode sim existir um Deus, pode sim existir alguma coisa muito maior, porque, né, de onde a gente veio, então pode existir isso, mas eu não estou preocupada em saber. Sim. E é isso. Eu acho que vale, entendeu? acho que vale muito mais a pena a gente. Em toda essa discussão seria bem mais proveitoso para todas as religiões, independente do que eles acreditam, se sim ou se não, focarem nos ensinamentos que cada religião prega, porque nenhuma religião, hoje em dia, assim, bem poucas mesmo, vão pregar a morte de outras pessoas, vão pregar doenças para outras pessoas. Então a maioria das religiões que a gente sabe tá ali para pregar uma parada de comunidade, de prosperidade, de respeito ao próximo, né? De igualdade. Então, quase todas as religiões, seja ela Umbanda e tal, qualquer uma, o espírita, todo mundo tá a fim do bem comum, né? Então, se eles focassem nos ensinamentos de fato e não se provar que a minha existe e a sua não, o mundo estaria bem melhor do que tá hoje, né? Porque hoje... Fala aí, Yuri. E isso que você falou, Bruno, eu acho muito assertivo, sabe por quê? Eu vou ser bem sincero. O que me fez buscar, de alguma forma, contato com as religiões, não foi nenhum argumento racional. Não foi isso. Foi algo que me tocou de fato, cara. Algo que tocou meu coração e eu não sei explicar como que foi isso que aconteceu, mas alguma coisa me tocou e eu falei, cara, eu tô sentindo que eu preciso estimular minha espiritualidade, preciso ir num templo, em algum lugar. E aí eu comecei a frequentar isso, e isso foi natural de mim, sabe? Não foi alguém que chegou em mim e falou assim, olha, se tem aqui a Bíblia, tem um texto que diz isso, aí eu terminei de ler, falei, olha, é isso, pronto. Raciocinei aqui à luz das escrituras e me converti. Não foi isso. Foi um conjunto de regras que me fez um ser humano melhor também. Eu acho que foi o que me atraiu pra... Quando converso com as pessoas que têm alguma experiência religiosa e que se converte a alguma crença, a maioria delas me relata sempre a mesma coisa. Cara, eu tava passando por um momento assim assado, alguma coisa tocou meu coração e dali em diante eu mudei minha vida. Entende? Nunca é um argumento... Nunca é um argumento racional que o cara vai usar pra você, vai falar assim, Sim. quer dizer, nunca também tô exagerando, mas eu nunca presenciei alguém dizer assim, ó, porque eu li um texto que dizia isso e por causa disso eu me converti. O cara raciocinou comigo e foi isso que me fez mudar a minha vida. Não foi. Normalmente é isso, ele vai lá e toma uma pancada da vida, acontece alguma coisa, sei lá, ele presencia carro. Ele presencia uma cena cabulosa ou ele tá, sei lá. É como se, e aí vindo pra linha cristã, né, novamente, é como se o Espírito Santo tocasse o coração do cara e falasse, ó, vem cá, velho, vamos trocar uma ideia aqui. E aí o cara vai e se não vem pelo amor, vem pela dor. E muda. Mas, mano, é muito difícil esse rolê de ir pelo amor, gente. É muito difícil. Eu ia quando eu era criança, porque justamente eu era uma criança, eu gostava de estar ali naquele meio, daquilo que eles ensinavam e todas essas coisas. Mas isso foi porque era uma questão de criança inocente. Agora, você acha que o adulto tá suave em casa, de boas, num domingão, tranquilão, de boas aqui, ó, acabou o Faustão, que agora é o Hulk. Aí você fala, porra, tô fazendo nada, o que eu vou fazer? Vou na igreja. Colar na igreja lá pra escutar um pastor falando? Você não vai, você vai pra igreja quando você tá tudo fodido. E aí, normalmente é isso. Eu lembro que eu falava muito pro Bruno, quando ele me ligava depois do culto, falando, o que aconteceu, não sei o quê. Eu falava, mano, a igreja, a religião, ela vai trabalhar muito na sua emoção.
você já entrou ali por uma necessidade de alguma forma, entendeu? É aquilo que a gente falou, dificilmente você estava confortável no seu sofá e falou, tô fazendo nada, vou pra igreja. Mas você tava todo fudido no seu sofá falando, caralho, eu não tenho mais solução pra minha vida. De repente você escutou aquilo, algo te tocou, ou você tava passando por algum momento X, e aí aquilo te tocou, alguma palavra veio de encontro com o seu coração e te confortou, te trouxe a esperança que você precisava, isso independente da religião. E aí você vai buscar aquilo. E querendo ou não, se a religião vai trabalhar a espiritualidade, vai trabalhar a fé, ela vai agir no seu emocional. No racional, ela vai agir naquilo que faz sentido pra você, ela vai agir no conjunto de regras que doutrina o ser humano, mas no geral ela vai trabalhar sempre na sua emoção. Por que você vai pro culto e você chora, parça? Porque tá trabalhando na sua emoção. Por que você vai pra Umbanda e você volta emocionado? Porque querendo ou não, tá trabalhando na sua emoção. E a fé é basicamente isso, a fé não é algo tangível, a nossa emoção na verdade, não é algo tangível, é algo tem crenças, inclusive, Fernanda, que eu percebo, os caras usam de hipnose, usa de várias técnicas aí pra mexer com as emoções das pessoas, pra que elas ali já sejam elas tocadas ali de imediato. E até artifícios que nem ayahuasca, e artifícios, como é que eu diria? Tomar um ayahuasca, alucinógeno? Alucinógeno, né? Porque Mas aí também vai de tudo que você acredita, porque querendo ou não, a ayahuasca ela é um ritual, ela é um negócio consagrado, todo um negócio feito ali com aquele objetivo. Da mesma forma que a gente escutava o Fala Que Eu Discuto quando a gente era criança, e o pastor falava pra botar um copo de água na televisão, que ele ia orar, e depois ele ia tomar aquele copo de água. Basicamente, é uma forma simplificada de ser a mesma fita. A ayahuasca talvez tenha um ritual muito maior, mas, porra, você tá tomando água que você botou na TV por quê? Pelo mesmo motivo, entendeu? Pelo mesmo motivo. A diferença é a sua fé. Então, eu acho que todas as fés, né, todo tipo de religião, querendo ou não, ela vai precisar também de objetos, de símbolos, assim como o Yuri sem dúvida. Muito bonito, a vestimenta e todas essas coisas. A gente vai precisar de objetos, de símbolos, de histórias, de simbologia, música, de coisas tangíveis, exato, de coisas tangíveis, sabe? De momentos que você possa externar a sua fé de forma emocional, talvez, sabe? Rodando lá, mandei meter um pastor metralhadora. Também, mas aquilo aconteceu através do quê? Através do óleo da unção, querendo ou não, tá ali mais um objeto, mais um símbolo, entendeu? Toda religião vai ter símbolos, vai ter coisas que a gente vai defender, coisas que a gente vai acreditar. Total. Tamires, você tá muito quietinha hoje, Tamires. Eu tô aprendendo aí com os dois. Que isso? A gente tá aqui pra também trazer nossas experiências. A Tamires citou que estuda a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Eu estudei a Bíblia com as Testemunhas de Jeová há uns 5, 6 anos da minha vida. Frequentei bastante tempo. E inclusive das possibilidades aí. Eu conheci o Yuri testemunha, né? Eu conheci o Yuri testemunha. Das possibilidades que eu já estudei, que eu tive contato, eu acho que a tese que eles apresentam ali é uma das que eu mais me identifico. É a tese, acho que mais bem acertada. Mas ainda assim, pode falar. Você que tem bastante experiência como testemunha de Jeová, então. O porquê eles não comemoram o aniversário? Então, o relato que eles trazem é de que os cristãos do passado, eles não tinham esse hábito de comemorar os seus aniversários, né? Não existe relato bíblico onde eles comemorem. Quem comemorava seus aniversários eram os povos que não praticavam o cristianismo ou, no caso, o judaísmo também. Então, eles não tinham esse hábito. Então, como eles são uma religião que buscam estar mais próximos dos ensinos da Bíblia, né, eles são mais radicais nesse aspecto, eles se abstêm dessa festividade. Então, foi esse o conceito que eles utilizaram para isso. Mas não existe nenhum mandamento nas escrituras que diga que você não possa fazer isso. Aí é uma questão sua com sei lá, com Deus, não sei. Aí vai de você, né? Mas eles realmente não praticam a festa de aniversário, Natal, Ano Novo,
diversas festividades, feriados nacionais, né? Fala aí. Eles também não doam sangue, né? Doam órgãos, algo do tipo? Doação de sangue, doação de sangue é a mesma coisa, né? Tem um texto na Bíblia que fala para que a gente se abstesse de sangue, né? Então, eles leem esse texto, né? E o entendimento deles é que então nós não devemos fazer uso do sangue. O sangue é sagrado e não deve ser utilizado para uso medicinal da forma como ele é utilizado. Aí também é como eu falei, esse é o entendimento deles, não é a verdade absoluta e nem pode ser. Não, é o caso da interpretação, né? Exatamente. Muitas pessoas acham absurdo, como tem muitas pessoas que seguem a religião e acham que esse é o caminho da luz e da verdade. Agora, aí cabe a você. Pode falar, Fernando. Isso também eu acho que é uma das coisas que, voltando a falar de que hoje a gente debate mais e busca entender melhor um pouco mais as religiões e todas essas coisas. Mas eu vi há bastante tempo atrás, falando que a nossa geração também é a que menos acredita nas religiões, em Deus, nas coisas no geral, e a que menos segue religiões também, todas essas coisas. E esses são motivos, essas são coisas que eu acredito que fazem as pessoas se afastarem das religiões também. Porque se torna difícil, né? Querendo ou não, a Bíblia é uma coisa antiga, as coisas... tudo é muito antigo. A religião em si, ela é muito antiga, né? É uma filosofia antiga. E nem todo mundo consegue adaptar isso para o tempo que a gente está hoje, né? A gente está no calendário cristão aí, a gente está 2021 anos depois de Cristo. Então, mano, é difícil a gente querer manter as coisas no tempo de Cristo. Alguns hábitos e alguns costumes vão mudar. Alguns hábitos e alguns costumes vão mudar, não tem jeito. Pra você ter uma noção. E a gente começa a duvidar também de várias coisas, né? Sim. E outra, aproveitando que a gente falou de como as coisas mudaram no tempo pra cá, sabe que eu acredito, assim, tem muitos textos que falam que pra não comer alguns tipos de alimento, não comer carne de porco, essas coisas. Sabe que no meu entendimento é que essas carnes, esse tipo de alimento era muito mais difícil de ser preparado naquela época e não se tinha noção de doenças naquela época que eram transmitidas por essas carnes e era por isso que era meio que proibido comer, entendeu? Então assim, não pode comer camarão, senão não pode comer camarão, senão você vai pro inferno. Porra, eu adoro camarão, velho. Tô fudido agora. E eu não mato ninguém, não sou uma pessoa boa. Mas se eu comer o camarão lá, eu tô fudido, já era. Então... Mas o ponto é justamente esse, Bruno. O entendimento que as pessoas têm é que assim, se eu sou uma pessoa boa, por que eu não posso comer camarão? Não é verdade, não é assim que as pessoas pensam? Pô, se eu sou uma pessoa boa e ajudo os pobres, por que eu não posso numa festa tomar cerveja? Por que eu não posso fumar maconha? Por que eu não posso dar a bunda? Não é isso. O que tem a ver minha bunda com... Não é verdade? O que tem a ver? Eu sou uma pessoa boa, ajudo o próximo. Mas o ponto não é esse. Na religião não funciona assim. Não basta ser bom. Você tem que seguir o que Deus falou. E Deus falou e é aquilo. Se você concorda com o que ele falou, legal. Se você não concorda, aí você vai sofrer as retaliações daquilo que ele não acha que é certo. Sim. Então, assim, ele como suposto criador do universo, ele criou regras e normas. É igual na sua casa, certo? Você tem seus filhos. Filho, eu não quero que você faça isso. Ele fala, pai, mas por quê? Eu sou um filho bom. Não, porque eu não quero que assim assado, o caminho é esse. Não importa se ele é bom ou se ele é ruim, no sentido banal do termo. Tô falando assim, você vai pôr regras na sua casa e vai ter que seguir aquilo. Elas servem para alguma forma balizar alguma coisa. Agora... nem sempre tá no nosso entendimento, né? Exatamente. O que eu acho... Esse é um erro bem comum nosso também, né? Porque a gente associa muito a religião ao caráter. E não tem muito a ver uma coisa com a outra. Não, e aí, porque a igreja praticou diversas barbáries na história. Matou um monte de gente. Exatamente. O cristianismo, ele tem esse extremismo em tudo. Tanto na questão das barbáries, sabe? Tipo, Deus mandou matar, ou vai lá e entrega seu filho, ou qualquer coisa do tipo. Como na questão do julgamento, na questão do caráter, na questão de todas essas coisas, sabe? E aí tem esse extremismo até nisso. Porra, mas eu tô seguindo tudo, eu tô fazendo tudo, eu não vou poder comer um camarão? Não, se aqui tá falando que não, você não pode, até porque não tem pecadinho pecadão, entendeu? Exatamente. Se é não,
entendeu? No caso da religião, funciona desse jeito. Só que as pessoas... Aí sabe o que acontece? Aí entra também, e eu me incluo nisso. Às vezes a gente tenta fazer o seguinte, a gente tenta adaptar a crença ao nosso estilo de vida. Entende? Por isso que eu não me assumo como membro de nenhuma crença religiosa, porque nelas tem dogmas que eu tenho dificuldade em cumprir, eu tenho dificuldade em seguir. Então, eu não vou me falar que eu sou de algo que eu não sou. Por isso que eu me denomino, eu sou um apreciador dos ensinamentos de Cristo, porque eu gosto do modo como ele ensina, do modo como ele fala, da filosofia que ele trouxe. Mas dizer que eu sigo de perto todos os seus ensinos, se eu falar isso aí, eu tô mentindo. Entendeu? Muita coisa eu acho estranha, eu acho que já não é assim. Foi o principal motivo de eu sair da igreja. Tipo, eu vi que meu coração não estava ali. Aquilo não era o que eu acreditava mais. Eu não queria seguir aquelas coisas da forma como estava ali. E eu entendia que, se aquilo era o que eu acreditava, se eu entendia que para seguir a Deus ou para seguir aquilo que eu acreditava precisava ser daquela forma, e já não era mais o que eu queria, meu coração não estava ali, então eu não tinha que fazer aquilo mal feito. Exato. Eu não tinha que vestir uma roupa de crente, ver Deus domingo e pagar de crente no domingo, e na segunda-feira eu estar fazendo tudo o contrário daquilo que a Bíblia prega ou daquilo que a minha religião diz que seria o correto, entendeu? Até porque, querendo ou não, nós somos sempre constantemente julgados como seres humanos, e carregando um dogma de uma religião, uma nomenclatura de uma religião, como ele falou, é mais ainda, entendeu? Então, quando a gente fala eu sou tal coisa, a gente está se assumindo tudo aquilo que vem, todo aquele pacote que vem. Exatamente, mano. É o pacote completo. Exatamente. Então eu optei por falar, olha, eu gosto dos ensinos, porém não sou adepto 100%. Então eu não sou, né? Exatamente. Então, eu também, principalmente... Isso aí, tudo que vocês falaram englobou meus motivos também de ser um ex-crente. Então, pra mim a gota d'água foi eu chegar no busão, tá escutando lá meu hardcore, e aí chegar o irmão, e aí, tá escutando o quê? Tipo, meio que assim, querendo saber, né? Assim, eu falei, não, tô escutando um hardcore aqui e tal. E aí, não tá nem escutando um louvor, que não sei o que, já foi um julgamento, entendeu? Então a partir dali eu falei, eu não sou um evangélico, vai. Eu não consigo, velho, eu não vou seguir. Eu não vou poder escutar meu Racionais, não vou poder escutar o meu Pense. Então, o Pense me ajuda a pensar, velho. Então eu vou lá no Pense, eu vou lá no Racionais. Vamos falar de verdade. E você vê como que as pessoas são bem racionais, por exemplo, que é um grupo que eu amo e o Bruno gosta também. Se você olhar as letras dos Racionais, boa parte das letras ele está falando de Bíblia, de Deus, principalmente o povo da periferia, mano. Na periferia a religião faz parte do dia a dia das pessoas. Prefiro ouvir o pastor. Entendeu? Então, gente, depois que eu saí da igreja, minha religião é Racionais capítulo 4. Então, assim, é isso. Olha o nome da letra, capítulo 4, versículo 3, do que ele tá falando? Tá falando de um livro, da Bíblia. A primeira música desse disco, ele fala assim, eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta, eu tô tentando sobreviver no inferno. Aí a capa do disco é uma cruz com tiro, né? Ou seja, nem na igreja tá tendo mais paz. Salmo 23 na capa. Ou seja, mais religioso do que um disco desse, né? Várias letras falando de Deus todo o tempo. Vida Louca 1, Vida Louca 2, Dimas o primeiro, Deus perdoa o Dimas, não sei o quê. Então, sim, tem uma música do Racionais, que é aquela Mágico de Oz, ele fala, queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz. Então, assim, eles têm fé. Eles acreditam em Deus. Do jeito deles, eu sei, mas é o jeito deles. E ali, por exemplo, poucas pessoas até hoje que escutam Racionais sabem que Dimas, o primeiro, ele tá falando de um cara que foi morto junto com Jesus Cristo e foi perdoado aos 45 do segundo tempo. Né? Poucas pessoas sabem disso até hoje. Então, você tem que ter ainda um background religioso pra entender o que o cara tá falando na letra. Entendeu? Né? O cara fala assim, prefiro ouvir o pastor. Jesus chorou. Olha a letra Jesus chorou dos Racionais MCs. Tem um texto na Bíblia que fala, e então Jesus chorou. E Jesus chora. Por quê? Porque ele estava triste numa situação. Então ele tá dizendo, a humanidade é tão má que até Jesus Cristo chorou. Então vamos refletir no que Jesus tá falando aqui.
Mas isso era uma das coisas que eu mais falava na igreja também, porque querendo ou não, a gente tá num país que ele foi catequizado ou cristianizado, a gente é de um país que a maioria das pessoas acredita em Deus e segue os padrões e os valores cristãos e tudo mais, mas ninguém conhece nada, ninguém sabe nada de Bíblia. Eu lembro que uma das coisas que mais me chocava na igreja era que tinha líder, gente mais velha que eu e tudo mais, que estava na igreja há mais tempo, que aí eu fazia alguma pergunta e a pessoa não sabia responder, eu falava, então, mas a resposta tá aqui, ó, na Bíblia, da história tal, sabe? Você era a palestrinha, né? Famosa palestrinha. Pra caramba. Pô, na vida, Oséias 4:6 na vida fala que o meu povo perece porque ele falta conhecimento. E é basicamente isso que acontece no mundo, no geral. Não só no cristianismo, ou o que a gente estava falando numa letra do Racionais, por exemplo. Sim, as letras do Racionais. As letras do Racionais têm muito a ensinar sobre a Bíblia, porque ela é pautada nisso. Os valores dos Racionais estão ali, né? Então, diversas letras você vai encontrar isso lá dentro. Então, quando você fala assim, você não pode ouvir Racionais porque é do mundo, você está cometendo um equívoco grande, porque primeiro, cultura nunca é demais, certo? Você está tendo acesso à cultura. E se você não é maduro o suficiente para poder separar uma coisa da outra, uma música ou um artista ou uma coisa por exemplo, sei lá, o Racionais fala de criminalidade, e se você não sabe interpretar que o cara tá falando da criminalidade de uma forma para te dar uma lição de moral, para que você não parta pro crime, aí me desculpa, aí você tem que voltar pra escola e aprender a ler, aprender a interpretar exatamente. Texto. Você entendeu? Exatamente. Vamos falar de Bíblia de novo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você tem que ver, tipo, isso aqui é lícito pra mim, até onde isso aqui me convém? A minha mãe me ensinou um negócio quando eu era criança que eu guardo pra mim até hoje, que é: retém o que é bom. Em qualquer coisa, em qualquer situação, retém o que é bom. Então, tipo, se tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, você tem que entender o que convém, até onde convém, o que você pode reter de bom daqui. E isso é para todas as situações, inclusive pro que o pastor tá falando lá, porque por muitas vezes você não vai se identificar. Por muitas vezes, realmente, aquela palavra não é para você. Pode ser pro cara que tá do seu lado, mas não é para você. Da mesma forma que uma música, por exemplo, ela pode falar perfeitamente com você e pode falar nada para mim. Sim. Pois é. Perfeito. Então a cultura é fundamental. Então você quer ouvir um Pense, escute. Quer ouvir um funk putaria, escute. Você vai interpretar, ver se aquilo é bom pra você, se é positivo. Eu penso assim, cara. A vida tem que ser assim. Esse negócio de não pode, não deve, não sei o quê, é importante quando você tem 2 anos, 3 anos de idade. Depois que você tem uma certa idade, você que tem que filtrar o que é bom pra você, o que não é bom pra você. O filtro é seu, né? É lógico, quando você é bebê, você se guia pelo que os outros dizem. Depois você tem que tomar uma atitude e falar, bom, agora eu vou escolher o que eu... Exatamente, agora eu vou escolher o que eu vou fazer da minha vida. É isso aí, é nesse clima didático que a gente vai encerrar esse episódio aqui, porque já passamos de 1h20 e eu tenho que editar depois. Pessoal, se você gosta do Qual é Podcast, quer participar, as nossas portas são sempre abertas, a gente tá aqui toda terça-feira, toda quinta-feira no feed do seu Spotify. Mas para gravar, a gente tá aqui terça, quarta, quinta, qualquer dia que você quiser falar e expor suas opiniões. Quero agradecer a presença da Fernanda Caroline. Tudo bem, Fernanda? Muito obrigado. Manda um salve aí pra quebrada. É nóis. Obrigada. Fechou. Yuri? Vamos agradecer aí, um salve para toda a comunidade aí da Vila Carmela. Um abraço a todos os meus amigos, parceiros que vão escutar esse episódio aí. Muito obrigado pela companhia. E Tamiri Silva. Obrigada, gente. Aprendi mais um pouquinho hoje, hein? Com os professores. É isso aí. Pessoal, eu não sou professor de nada, não. O Yuri sempre ele fala, não só tô aqui pra... Ele nega, pra mas... trocar uma ideia. Ele deu aulas. Com certeza. Então é isso, pessoal. qualepodcast.com.br, Qual é Podcast oficial no Instagram. Tem os nossos Instagrams aqui, tudo na descrição do episódio. E a gente se fala no próximo. E... Paz. 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 Valeu, pessoal.